Capítulo 309, Cidade do Fantoche Fantasmagórico. Tradução, Jingle Revisão, Hazel. A cidade do Fantoche Fantasmagórica fica dentro da impressionante e famosa misteriosa Cordilheira Negra da província da Grande Desolação. Ao longo do ano, um formidável frio cortador de ossos envolvia essa cordilheira, por isso as pessoas comuns não se atreviam a ficar no local por muito tempo, ou então o QI gélido entraria em seus corpos e congelaria seu sangue. Era dito que havia uma força ainda mais terrível e renomada, a misteriosa Mãe Natureza da Fenda Negra na parte mais profundo da misteriosa Cordilheira Negra Ninguém sabia quão profunda era essa misteriosa Fenda Negra ou algo sobre o vento gélido primitivo extremamente aterrorizante. Dentro dela, o vento gélido primitivo atacava de todas as direções, resultando na formação de incontáveis redemoinhos de vento gélido de vários tamanhos. Uma vez arrastado para até mesmo um praticante do estágio da manifestação seria confrontado com a morte certeira. Sendo assim, a misteriosa Mãe Natureza da Fenda Negra era sem dúvidas, uma área proibida dentro da misteriosa Cordilheira Negra Mesmo entre as várias cadeias montanhosas dentro de toda a província da Grande Desolação, a área da misteriosa Cordilheira Negra era classificada entre as principais. A cordilheira era um lar para incontáveis bestas demoníacas e não se sabe quantos praticantes poderosos morreram nela. Além disso, havia muitos restos de tesouros atraentes dentro da cordilheira, e de vez em quando, alguns felizardos encontravam lugares onde alguns praticantes poderosos haviam caído, assim, obtendo várias artes marciais e até tesouros da alma. Devido a isso, apesar da misteriosa Cordilheira Negra ser muito perigosa, era um dos lugares mais populares dentro da província da Grande Desolação. E a cidade do Fantoche Fantasmagórico foi fundada pelo culto do Fantoche Fantasmagórico na montanha principal da misteriosa Cordilheira Negra Toda a cidade foi construída na montanha, uma visão extremamente magnífica. Numerosas figuras iam e vinham, uma prova da sua popularidade quase aterrorizante. Lindó estava em pé na base da misteriosa Montanha Negra quando ele olhou para a cidade incomparavelmente enorme, um pouco de espanto passou em seus olhos. Essa era a primeira vez que ele tinha visto uma cidade tão grande, em comparação, a cidade aparentava ser simplesmente uma aldeia rural. Cidade do Fantoche Fantasmagórico se estendia desde a base da montanha até o seu pico, e ao longo do caminho, havia incontáveis ruas. As ruas eram espaçosas e tranquilas enquanto a multidão transitava pela cidade por elas, envolvendo a montanha inteira com ruídos de movimentação. Ninguém pode imaginar que realmente havia tal cidade dentro dessa cordilheira perigosa. No final de uma das principais ruas, no pé da montanha, uma muralha de quase 100 metros de altura se estendia. Na muralha da cidade, 4 grandes palavras negras aparecerão: Cidade do Fantoche Fantasmagórico. Fracamente, uma aura fria fluía como um esqueleto malévolo, fazendo todos se arrepiarem. Ao lado de fora da gigantesca porta da cidade, a multidão se amontoava como formigas, enquanto numerosos praticantes do culto do Fantoche Fantasmagórico mantinham guarda na estrada da cidade. Eram extremamente focados quando checavam todas as pessoas que entravam na cidade. Podia-se dizer que a segurança era realmente rigorosa. Os meus mandados de prisão estão na muralha da cidade. Lindó rapidamente estreitou seus olhos. Ele era capaz de ver sua imagem por toda a área de entrada da cidade. Isso significava que ele não podia entrar por ali. Agora que o culto do Fantoche Fantasmagórico se tornou tão seguro, tropas de várias outras facções tiveram que correr. Os olhos de Lindó olharam na direção das profundas montanhas em torno da cidade do Fantoche Fantasmagórico. Fracamente, ele foi capaz de sentir algumas horas puldaruças e misteriosas.
Parece que os movimentos do culto do fantoche fantasmagórico desta vez foram bem notados. Eles querem quebrar o selo do símbolo ancestral devorador, sendo assim, eles naturalmente não se arriscariam a cometer sequer um mínimo erro. Essa misteriosa montanha é cercada por um tigélido extremamente denso, formando uma barreira de proteção natural. Se alguém forçar um avanço, ela irá alerta toda a guarda. O pequeno Martin ficou no ombro de Lindó e explicou. Você tem alguma ideia? Lindó assentiu, sentindo uma pequena dor de cabeça. Como esperado da sede do culto do fantoche fantasmagórico, suas defesas eram praticamente perfeitas. Embora esse tigélido seja denso, não tem muito uso contra mim. Pequeno Martin riu e orgulhosamente declarou. Ouvindo isso, Lindó suspirou de alívio. Seus olhos varreram a paisagem antes dele se mover. Passando pela entrada principal, ele olhou para o lugar onde a defesa era relativamente mais fraca. Para essa infiltração, Lindó não trouxe Xiao ou Yan e o manteve ao lado de fora esperando por seu sinal. Após tudo, havia vários praticantes poderosos dentro da cidade do fantoche fantasmagórico e se de alguma forma eles fossem descobertos, isso se tornaria um pouco problemático. A misteriosa montanha negra era extremamente grande, mesmo com a velocidade de Lindó, uma simples volta ao redor da base da montanha desperdiçou completamente meia hora. Felizmente, ele conseguiu encontrar uma área vazia com as defesas relativamente mais fracas. Lindó se escondeu dentro da floresta enquanto olhava para a imensa muralha da cidade atrás dele. De tempos em tempos, os guardas do culto do fantoche fantasmagórico patrulhavam no topo da muralha da cidade. Após observar por algumas vezes, Lindó descobriu o padrão das patrulhas. Ele apenas precisava quebrar a barreira de proteção antes de ser capaz de entrar na cidade em um instante sem alertar ninguém. Vai! Essa espera silenciosa durou por 10 minutos antes da figura de Lindó avançar de repente e voar em direção ao topo da muralha da cidade. Enquanto Lindó investia contra a muralha da cidade, o denso tigélido imediatamente cortou ele como lâminas afiadas. Elas eram formidáveis e caóticas, como se quisessem rasgar Lindó em pedaços. Em face desse gélido Lindó não arriscou usar a força Yuan para proteger seu corpo, com medo de que ele seria descoberto pelos praticantes do culto do fantoche fantasmagórico. Graças a isso, pequeno Martin rapidamente fez seu movimento, suas garras dançaram quando um círculo de membrana negra arroxeada de luz apareceu ao redor de Lindó. Uma vez que essa membrana de luz apareceu, o tigélido cortante instantaneamente desapareceu. Parecia que havia sido diretamente devorado pela membrana de luz negra, de tal forma que não havia o menor distúrbio. Quando ele viu essa cena, Lindó realmente suspirou de alívio antes dele rapidamente aumentar sua velocidade. Em poucos instantes, ele alcançou a muralha da cidade de quase 100 metros de altura. Quando ele atingiu o topo da muralha da cidade, o formidável tigélido se dispersou, mas Lindó não se atreveu a demorar, seu vulto rapidamente correu pela muralha antes de finalmente afundar nas sombras dos edifícios como um fantasma. Caminhando nas sombras, um grande manto negro e um chapéu de bambu mais uma vez apareceram no corpo de Lindó, seguramente envolvendo todo o seu corpo. Apenas então, ele finalmente caminhou para fora das sombras e olhou para as ruas lotadas antes de silenciosamente suspirar de alívio. O interior da cidade do fantoche fantasmagórico era tão grande que causava um certo espanto. Devido ao fato de que foi construída na montanha, existiam várias camadas ou andares. Contudo, apenas os membros principais do culto do fantoche fantasmagórico podem entrar na camada mais alta. Todos os outros apenas podiam ficar na cidade abaixo.
Lindó caminhou pela cidade por meia hora e descobriu a extensão aproximada da cidade do fantoche fantasmagórico. Enquanto isso, ele também tinha secretamente investigado sobre notícias relacionadas com o culto do fantoche fantasmagórico. A maioria das facções dentro da cidade do fantoche fantasmagórico eram subordinadas ao culto do fantoche fantasmagórico. No entanto, esse lugar era, afinal, uma cidade famosa dentro da província da Grande Desolação, sendo assim, naturalmente não havia falta de outras facções. Depois de pagar alguns preços relativamente caros, Lindó obteve algumas informações que procurava. A partir dessas informações, Lindó descobriu que a maioria dos praticantes do culto do fantoche fantasmagórico já estavam reunidos no pico da montanha. O líder do culto do fantoche fantasmagórico deve estar planejar em combinar a força existente no culto do fantoche fantasmagórico para quebrar o selo do símbolo ancestral devorador. Além disso, o tempo para quebrar o selo provavelmente será em 5 horas, no momento em que o Sol e a Lua se alternarem. Nessa hora, Altigélido da misteriosa Montanha Negra se tornaria extremamente poderoso, e o culto do fantoche fantasmagórico poderia pegar emprestado o poder do Tigélido para aumentar as chances de quebrar o selo. 5 horas, o líder do culto do fantoche fantasmagórico é realmente tão impaciente. Lindó olhou em direção às profundezas da cidade, o pico da misteriosa Montanha Negra e enquanto murmurava para si mesmo. Agora que ele causou tamanha comoção, ele naturalmente precisava rapidamente lidar com isso para evitar longas noites de inquietação. Pequeno Martin riu na mente de Lindó. Lindó assentiu com a cabeça. Logo depois, ele rapidamente caminhou para as profundezas da cidade do culto fantasmagórico. Já que era assim, ele precisava alcançar rapidamente o topo da montanha. Quanto mais profundo ele ia na cidade do fantoche fantasmagórico, mais a segurança era reforçada. Além disso, vários praticantes dentro do culto do fantoche fantasmagórico se focavam em cultivar a energia mental, portanto seus poderes de detecção eram extremamente afiados. Assim, mesmo com a ajuda de Pequeno Martin, Lindó não ousava ser nem um pouco descuidado. Depois de desperdiçar 2 ou 3 horas, Lindó finalmente conseguiu passar através da segurança dos andares e alcançar o topo da misteriosa Montanha Negra O topo da misteriosa Montanha Negra era extremamente espaçoso e com muitos edifícios imponentes sobre ele. No centro, havia uma praça que tinha quase 1000 metros de largura. A praça era feita de rocha negra e com um fraco tigélido interminável difundido abaixo, condensando em uma névoa fria que se espalhava pelo céu. Lindó se mantinha na sombra de um edifício alto. Nesse momento, sua presença tinha sido completamente oculta com a ajuda de Pequeno Martin e até sua respiração tinha se tornado fraca. Era provável que mesmo um praticante do estágio da manifestação não seria capaz de descobrir ele. Enquanto ele se escondia nas sombras, Lindó olhou para baixo para a gigantesca e distante praça. Nesse momento, a praça estava ocupada por incontáveis praticantes do culto do fantoche fantasmagórico. Essas imagens estavam espalhadas, cada pessoa em pé em uma posição estranha, formando uma formação extremamente grande. Encarando as tropas na praça, a expressão de Lindó se tornou extremamente séria. Em relação apenas aos praticantes no estágio da criação ele tinha encontrado não menos que 10 deles. Além disso, ele também havia encontrado 2 praticantes a meio passo do estágio da manifestação. Esse tipo de formação era terrivelmente assustadora. A cidade do fantoche fantasmagórico era de fato o ninho do culto do fantoche fantasmagórico, a quantidade de praticantes estava realmente em tal número.
Em resposta a essa cena, Lindó pode apenas suspirar secretamente em seu coração, enquanto ele reprimia ainda mais cuidadosamente a sua aura. Se ele fosse descoberto, até escapar seria um tanto difícil. Enquanto Lindó esperava silenciosamente, o céu começou a cada vez se tornar mais escuro. Não muito depois, um sol negro profundo e uma lua brilhando surgiram lentamente no céu ao mesmo tempo. Zumbido. Assim, quando o sol e a lua se alternavam, o tigélido da misteriosa montanha negra instantaneamente se intensificou, de tal forma que emitia fracamente inúmeros lamentos fantasmagóricos que faziam com que os fios de cabelos ficassem arrepiados. Lindó lambeu os lábios enquanto seu coração batia violentamente. Ele rapidamente levantou sua cabeça, apenas para ver as 3 figuras voando calmamente sobre os céus em frente da praça antes aterrissar no centro da praça. Os 3 praticantes do estágio da manifestação do culto do fantoche fantasmagórico. Quando ele olhou para aquelas 3 figuras, as pupilas de Lindó instantaneamente se estreitaram. Do trio, ele sentiu uma aura opressora, a qual ele nunca tinha sentido, nem de Ciei ou Gen. Evidentemente, aquelas 3 pessoas eram respectivamente, o líder do culto do fantoche fantasmagórico e os 2 grandes anciões.